Como ensinar redação? O que dizem as evidências científicas sobre como ensinar essa habilidade? Eu peço, por favor, que se lembrem de desligar os aparelhos celulares, tá? Como vimos na sessão anterior, leitura e escrita são dimensões que integram o processo de aprendizagem da língua. Elas fazem parte de um todo, mas podem e devem ser aprendidas e ensinadas em paralelo e de forma convergente, mas em momentos diferentes e com metodologias diferenciadas também. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para duas situações. Primeiro, em relação à apresentação que nós vamos assistir. Primeiro, em relação aos termos escrever e redigir. O termo escrever será usado para se referir aos aspectos mais mecânicos da escrita, envolvendo a caligrafia, a ortografia e o uso da gramática. Já o termo redigir, ele será usado para se referir ao processo de compor um texto, incluindo o planejamento, a organização de ideias, a sua execução e também a editoração. Que, segundo o outro aspecto, é que muitas das práticas baseadas em evidências que serão apresentadas pelo professor Roger Bird já vêm sendo adotadas nos materiais didáticos desenvolvidos pelo Instituto Alfa e Beto. Portanto, qualquer semelhança não é mera coincidência. Mas a ciência evolui e, há poucos anos, o professor Roger Bird coordenou a edição do Sage Handbook of Writing Development e tem muita novidade para nos contar. Professor Roger Bird. Thank you. Right, to continue, I will just... Então, para continuar, eu vou só retornar àquela última pergunta, antes do intervalo, falando sobre políticas e mudanças de currículo e a necessidade de ter uma visão, porque quando os dois governos nos anos 90, na Inglaterra, introduziram esse projeto de alfabetização nacional e a estratégia, o Tony Blair, que era o primeiro-ministro na época, escolheu uma pessoa muito interessante para ser o ministro de Educação. E o ministro de Educação, que era o David Blanket, tinha uma visão para o futuro das nossas escolas naquela época. E é uma ironia, porque David Blanket, na verdade, era cego. Ele já era cego como criança e ele desenvolveu como professor e se capacitou num colégio técnico e estava muito determinado. Ele tinha um cão guia, ele conseguiu se desenvolver, ele era parlamentar e depois chegou ao posto de ministro. Mas ele tinha uma grande preocupação, não era uma crítica, mas ele estava muito preocupado com a leitura e eles mudaram as nossas práticas na leitura de uma forma mais rápida do que eles mudaram as práticas na escrita, na redação, e havia uma recomendação que cada escola deveria ter uma hora de alfabetização para ensinar as habilidades básicas de alfabetização e de ensino na língua, que era trabalho em grupos, trabalhos independentes. Geralmente era dominado pela leitura, porque a leitura era vista como uma alavanca para assinar a escrita. Então, eles faziam trabalho na sala de aula, independente, pequenos grupos. Também houve uma sugestão de fazer a redação individual, além desse horário, mas, na verdade, eles nunca implementaram isso bem. E levou vários anos até que nós percebêssemos que precisávamos de uma abordagem diferente para ensinar a redação, uma metodologia diferente para incluir esse processo. Isso ainda está sendo desenvolvido, ainda estou trabalhando com o diretor dessa estratégia de alfabetização, o John Stannard, que se aposentou, mas
continua como consultor com essa estratégia, como líder de uma ONG que está desenvolvendo o ensino da redação no ensino fundamental e está desenvolvendo ideias que eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, eu vou falar rapidamente sobre as características da escrita, as habilidades básicas de redigir, de escrever, de digitar ou de escrever, práticas eficazes de escrita e as implicações para a avaliação do aluno e do currículo. E eu vou encerrar com uma ideia nova que considera a escrita como design, mas eu vou explicar isso melhor no final da minha apresentação. Primeiro, as características da escrita. Algo que eu sempre tive um interesse grande quando era professor, educador de professores, que a escrita não é apenas a fala escrita. Ela tem qualidades específicas, propriedades específicas que precisamos entender e considerar. Como eu falei, a escrita permite que estudantes e pessoas se comunicarem com outras pessoas separadas de nós no tempo e espaço. Isso dá uma legitimidade ao ato de escrever. E a escrita permite que a gente junte, preserve e transmita informação no papel ou na tela de uma forma bem abrangente. E é um instrumento, uma ferramenta poderosa para refinar e ampliar o nosso conhecimento sobre o assunto. E eu passei por isso nessas últimas semanas em preparar essas apresentações. Eu escrevi 25 mil palavras e eu entendo esses assuntos melhor depois desse processo. E hoje em dia a escrita na tela também tem uma urgência que é nova, que ainda está sendo estudada e é muito importante na globalização dos negócios, das redes sociais. O desenvolvimento mais interessante, talvez, durante a minha carreira, e ainda tem uma certa ambivalência, é a ideia que a escrita é composta de diferentes gêneros. O ensino da escrita no nosso país, e nos Estados Unidos e na Austrália, tem sido influenciado pela pesquisa da Austrália dos anos 80 e 90. E o professor Crass fazia parte dessa pesquisa. Na época, ele era professor na Universidade de Sydney, na Austrália. E o nome era Teoria do Gênero. E o Gunter Crass, ele não gostava muito desse uso do termo de teoria de gênero, ele queria usar um termo diferente, mas esse termo, nos anos 90, foi usado na Europa e ele é usado para diferenciar entre diferentes formas de escrever, especialmente textos factuais, e talvez não tenha sido desenvolvido de forma adequada nas áreas literatura, por exemplo, poesias, ou peças, ou drama, enfim, porque é assim que a gente usava esse termo de gênero, mas na escrita factual, teoria de gênero é um quadro muito forte que está sendo utilizado e é usado para explicar as características dos textos e como os processos sociais afetam os atos de comunicação escrita. E uma advertência para vocês. A teoria do gênero apareceu no início como se fosse a nova forma de ensinar gramática do mundo, porque ela mostrava como a gramática se diferenciava entre os diversos gêneros. Mas, na minha opinião, ela não chegou lá. E a gente precisa olhar novamente para a gramática, na minha opinião, começando do zero, que é o que eu quero fazer na nossa palestra de amanhã. A outra coisa estranha sobre a redação é que a gente não tem a confiança do que com relação aos dados que temos com relação à leitura, porque a escrita é muito mais idiosincrática, muito mais específica e tem muitas outras estratégias e formas de trabalhá-la. De vez em quando eu leio nos Estados Unidos sobre, abre aspas, as lições que podemos aprender sobre como os verdadeiros escritores escrevem, fecha aspas. E o que se vê é que as variações entre as metodologias de redação dos escritores profissionais é tão grande quanto a variedade dos textos que produzem.
é um processo muito idiosincrático a produção de um texto. Eu me interessei sobre essa ideia, sobre como os autores profissionais criam textos. E alguns autores planejam tudo, um romance inteiro, por exemplo, em uma única página. Uma vez eu trabalhei com um romancista muito famoso que ganhou um prêmio de literatura infantil e um de literatura para adultos, uma senhora Penelope Lively. Ela foi, ela esteve na minha universidade como professora. E ela falou com os meus alunos por 1 hora e meia. Na verdade, na minha escola. Eu era professor de escola na época. Ela visitou a minha escola. E aí eu perguntei para ela, como é que você faz? Bom, ela disse, eu penso no início, depois eu penso no fim, e aí passo 1 ano enchendo esse sanduíche. É basicamente assim que ela faz. Então, alguns autores fazem rascunhos e rascunhos e rascunhos até chegar na versão final. Um famoso autor na Inglaterra uma vez confessou que reescreveu seu capítulo inicial de uma certa obra 40 ou 50 vezes antes de passar para o próximo. Alguns escritores preferem papel e caneta do que o computador, mas suponho que o número deles esteja diminuindo. E o que eu estou dizendo aqui é que temos a compartilhar isto com os nossos alunos e falar com eles sobre como eles escrevem. Eles gostam de escrever sozinhos, eles gostam de escrever em grupo, eles pensam na primeira frase e depois na última frase e depois tentam fazer o mesmo sanduíche. Qual que é o método deles? Uma das fontes mais úteis para mim tem sido o trabalho de John Hayes, particularmente o que ele fez com Linda Howard, e que escreveram um livro famoso no início dos anos 80 sobre a escrita e distinguiram entre planejar, transcrever, ou seja, mão na caneta ou dedo no teclado, e produzir o texto. E eles generalizaram a partir das obras de um autor adulto, Tilly Bellinger, na América, que é uma das principais psicólogas da área, que diz que esse modelo não é só para autores experientes como os que usaram, mas também para autores mais novos. Eu não vou falar com a parte de revisão aqui especificamente, porque essa parte vai ser abordada na parte de gramática amanhã, mas tem uma ironia aqui. Quando ensinamos as crianças a ler e escrever o que é novo, devemos ensiná-las também que elas precisam olhar para frente, ou seja, tem o sentido de que está errado no texto ou que pode ser melhorado no texto e voltar para ele. Ou seja, ensinar as nossas crianças que elas têm que ter um senso do todo antes de ter um senso das partes. Mas o reverso também se aplica, porque muitas vezes quando você termina o todo do seu texto base, você tem que olhar de volta, você tem que retornar às partes do seu texto, em vez de olhar só para o todo. E é aí que a gramática pode ter o seu papel. Flower Hay diz que um autor, ou um escritor, ou um redator bem-sucedido está sempre balanceando diversas coisas. E é importante que eles possam equilibrar seu tempo e alocar esses diferentes pesos, digamos assim. E sua habilidade em fazer isso geralmente reflete em sua habilidade como escritor. Outro autor é Carl Merrill, em Ontário, nos anos 80, que foi um original de seu tempo, na minha opinião, com relação ao ato do escritor. Ele sugere que o ato da escrita, o ato de escrever, requer uma enorme mudança psicológica. Nós temos que lidar com língua e produzir linguagem sem um parceiro de conversação. Nós não temos como nos basear ou andar, digamos assim, de carona na pessoa que interage com você. Você só tem o apoio de você mesmo quando escreve. Não há um diálogo quando você escreve, pelo menos não com outra pessoa. Então, o autor precisa se autocalibrar. Ele tem que extrair o conteúdo necessário da memória
ele tem que entender entre o conhecimento do discurso e o conhecimento dos fatos, em relação à história, ou a informação, ou o relatório que está fazendo. Breiter identificou, através de mais ou menos 120 pesquisas diferentes, uma série de habilidades ou diretrizes que podem ajudar as crianças a escrever melhor. Principalmente com relação à ideia de planejar primeiro. Talvez um procedimento útil dessas pesquisas seria uma lista de palavras que poderiam ter a ver com o que a criança está fazendo. Outra técnica que foi obtida como eficaz nesses estudos é o brainstorming. Basicamente dizer tudo o que se pensa, ou criar o que se chama de mapas mentais, do que pode, e aí a partir daí extrair uma lista do que pode ser útil. E se tratar de um relatório ou um texto planejado, tenta-se fazer uma lista de tópicos principais daquele texto, que é o que eu mencionei mais cedo. E decidir aonde o seu texto vai, se for uma narrativa. O seu texto tem que chegar em algum lugar. Ele não tem necessariamente que terminar. É como se fosse o tênis, até que aparecesse o tie-break. Eu não sei se vocês sabem disso, mas antes do tie-break aparecer, podia ter 7, 8, 9, 10 sets num jogo de tênis. E ou você determina onde você quer chegar com aquilo, ou você joga até desmaiar. Então, por exemplo, abordou-se uma vez uma história de um anãozinho que se apoiou numa garrafa e a maré o levou até o rio Tamisa. Um anão que estava dentro de um daqueles barcos que estão dentro da garrafa, e a garrafa chega até o Tamisa. E ele não fazia ideia do que acontecia depois disso. Ele não fazia ideia de onde essa história da garrafa tinha que chegar. Então ele basicamente se perdeu. A garrafa chegou no Tamisa, mas ele continuou escrevendo, 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 e a história não chegava em lugar nenhum. Mas, então, como eu disse até agora, tem um grande número de decisões envolvidas no planejamento de um texto, mas também um outro número enorme de decisões se envolve na escrita do texto em si. Você tem que tomar múltiplas decisões no momento de começar a escrever. E eu particionei essas escolhas da forma que vocês veem no slide, porque é como muitos dos mais distintos linguistas do Reino Unido dividem esse processo. Nas três primeiras é a escolha das palavras, a ortografia, ou seja, os aspectos morfológicos das palavras escritas, e a ordenação e pontuação delas. Parece simples, mas pode ajudar muito a particionar o problema e encontrar dificuldades específicas no que está funcionando. Algumas das principais evidências sobre a escrita, que em inglês está chamando como se fosse uma transcrição, primeiro, a caligrafia é uma habilidade ensinada. Por mais que existam teorias de alfabetização emergente, como é chamada, verifica-se que ela pode se tornar bastante ineficiente com relação à criação de formas de manuscrito e a ordem do texto, como sendo ensinado. Muitas crianças, por exemplo, aprendem a fazer o G colocando o rabo primeiro e fazendo a letra depois, que é a pior forma de ensinar a fluência de leitura, né? Tem que se ensinar uma fluência também na criação da forma das letras, além da fluência na leitura. Outra evidência forte é que o reaprendizado da caligrafia não é fácil, porque o movimento das mãos ao fazer as letras inicialmente se torna muito automático. Outra conclusão é que o vocabulário está fortemente associado ao desempenho. Um vocabulário limitado inibe a fluência, o escopo e o desenvolvimento da escrita dos alunos. Um estudo publicado nos anos 70 sobre erros e expectativas de alunos básicos de leitura dos Estados Unidos, de Walter Sedley, que morreu pouco depois da publicação do estudo, diz que, na experiência dela, o vocabulário limitado estava muito longe das dificuldades que seus alunos enfrentaram. Mas, de fato, vê-se que ele está associado à fluência,
escopo e desenvolvimento da escrita. Outra coisa que eu ouvi de diversos autores, e eu ouvi autores dizer diretamente aos meus alunos, é que tem 3 coisas importantes para melhorar a sua escrita. Primeira, leia. Segunda, leia. Terceira, leia. E é verdade. A grande parte dos maiores produtores de texto leem proficuamente. E eu, por exemplo, leio o tempo todo. Eu leio artigos, leio livros, e leio muito. E aprendo a escrever enquanto leio. Eu acho que essa é uma mensagem muito importante para falar sobre educadores e professores, né, multiplicadores. Ortografia depende muito mais do que o professor ensina do que de qualquer outro fator. Há um estudo antigo na Inglaterra de Martha Peters que analisou 1.000 crianças de 10 anos de idade, e estudou pormenorizadamente essas crianças e as acompanhou por anos. E após análises estatísticas, ela concluiu que o que seus professores faziam com eles tiveram mais importância com relação aos seus resultados do que qualquer outro fator. Os padrões ortográficos dependeram muito mais de seus professores do que qualquer outro fator. E também um outro fator é que se o aluno consegue desenvolver um estilo de escrita à mão, de redigir, bem produzido e eficiente, significa que a ortografia dela deve melhorar. Não me refiro aqui a algo lento e artístico. Me refiro aqui a algo bem formado. Ou seja, a como ensinar essas crianças a fazer o uso mais econômico de suas mãos enquanto escrevem, no entanto mantendo a acurácia, é algo que ajuda. E quais são as práticas eficazes de escrita? Aqui eu devo mencionar o papel de Steve Graham nos Estados Unidos, que eu acredito que avançou os estudos desse campo de forma enorme. Aqui são aqui tem muitos estudos de Graham e Harris que são casados, mas que também têm uma enorme análise ou meta-análise de estudos. Ele está disponível em inglês, esse estudo enorme que eles fizeram, e eles falaram para uma diversa gama de estudos para tentar obter informações sobre o que funcionou. Não acredite se quiser, o nome do órgão que pediu esse estudo é The American What Works Clearinghouse, literalmente a casa de compensação do que funciona. E o que eles encontraram nesse estudo comissionado por esse órgão é que o que mais funciona é ajudar alunos e pupilos a entender o processo de escrita e utilizá-lo para uma série de propósitos. Isso parece óbvio, é algo que se espera, né? Mas, na verdade, eles vão em muito mais detalhes com relação especificamente dentro desse processo o que ajuda as crianças com dificuldades de escrita a melhorarem, de redação. E o que ele fala aqui é algo que ele chama de estratégia de desenvolvimento autorregulada. A gente tem um projeto chamado Talk for Writing, conversar para escrever, e esse aqui se chama de autodesenvolvimento regulado. Mas os projetos são bem parecidos nesse sentido. O que esses dois projetos têm é estratégias e técnicas específicas de organização da escrita para diferentes fins. Eles preveem o controle gradual pelo aluno. Os professores vão aos poucos delegando responsabilidade ao aluno. Os professores compartilham os textos, discutem os textos, falam sobre as características dos textos, como eles são estruturados, e deixa-se que os alunos tentem por si só, em grupo ou em um contexto guiado, e depois sozinhas. Então, novamente, seleção e uso de estratégias, escrita para diferentes propósitos, escrita para uma audiência específica, uso de textos modelares e técnicas associadas a gêneros. E se você olhar o trabalho do Sr. Graham, ele tem algumas técnicas que ele usa para alimentar essas atividades.
Por exemplo, a palavra plano, eles utilizam muito em inglês plan. Eles colocam cada letra para representar uma coisa. Por exemplo, em inglês, plan seria propósito, lista, atividade, e o que em inglês seria o próximo, ou seja, compartilhar com o colega. Esse tipo de estratégia ajuda. Essas são as evidências mais fortes, tá? Esse slide que eu acabou de passar. Agora, temos o que chamamos de evidências moderadas. Tem evidências moderadas de que há benefícios em ensinar os alunos a se tornarem fluentes em caligrafia, ortografia, digitação, etc. Tem estudos dessa área de mais ou menos 2012 que tem confirmações nessa área. Mas também, o que não deixa de ser excitante para a América do Norte, é de que há evidência, embora limitada, porque não havia muito universo de amostra, que embora mínima significativamente, crianças que escrevem diariamente, como autor profissional que eu mencionei anteriormente, costumam ter benefícios. Escrever diariamente é muito comum no Reino Unido, mas não é tão bem estabelecido nos Estados Unidos. É o que a gente se chama de escrita ensaraivada, pequenas produções diariamente. E parece haver evidências de que isso funciona, embora mínimas. As crianças também se beneficiaram de tempo de ensino dedicado à escrita, depois tempo para a compreensão do que foi ensinado e depois tendo tempo para produzir sozinhas. Outro fator de evidência mínima, embora significativa, e eu falo mínima aqui porque o número de estudos é pequeno, a ideia de criar uma comunidade de escritores. Compartilhar os textos com os colegas é algo que, pelo menos em estudos reduzidos, mostrou-se ser beneficial aos alunos. Fizemos algo parecido na Inglaterra, em que os alunos podiam compartilhar não só sua escrita, mas suas estratégias de escrita. Inclusive, em uma sala específica, foi feita uma espécie de varal, em que os meninos pregavam seus textos para leitura no meio da sala. Então, escrever é muito mais do que só documentar ideias. Você tem que planejar o que você vai escrever, planejar como vai escrever e planejar como os leitores vão entender o que você está escrevendo. Pelo menos é isso que detectamos nas pesquisas feitas. Quando falamos das implicações disso tudo para avaliação de alunos e currículos, encontramos diversas complexidades na área, porque a escrita é mais difícil de avaliar em larga escala do que a redação. A fluência e a compreensão podem ser relacionadas com o texto original e com o sentido pretendido pelo autor. É um elemento que está lá, um elemento muito saliente da avaliação. Ele está lá olhando para você, você tem que responder esse elemento da escrita. Mas a escrita é muito mais aberta do que isso. A falta de um ponto básico de referência dificultam as dificuldades de criar um formato de referência, porque nem todo texto se relaciona um ao outro. E aí surgem também questões de confiabilidade. Por exemplo, dois avaliadores podem ver um texto escrito idêntico de formas diferentes. Ou então textos escritos por pessoas diferentes podem ser avaliados diferentemente por uma mesma pessoa. Isso foi avaliado fortemente na Inglaterra, por causa dos testes padronizados. Isso foi uma questão importante lá. E embora não haja uma única solução, mas tem que se reconhecer que a confiabilidade pode ser aumentada com múltiplos avaliadores ou com uma espécie de líder da equipe avaliadora que pode resolver disputas que apareçam, pode ser um caminho sensato em atingir uma boa avaliação. Algumas abordagens para avaliar a escrita inclui três que eu identifiquei aqui. A avaliação holística, você considera o texto como um todo, que é provavelmente a abordagem mais conhecida, porque realmente ali o texto como um todo, mas se tiver algum problema, ela nos leva a um
um ponto avançado. Temos também as características básicas, que o característica como propósito, público-alvo, um tema especificado previamente e que explica o que queremos aqui. Por exemplo, escreva uma carta para o seu professor sobre como a escola pode melhorar. Então, podemos concordar em que seria um texto bem escrito e definir algumas características que vão ser avaliadas pelas crianças e pelo professor também, sobre o que estamos fazendo em termos de avaliação. Outra opção é uma avaliação de portfólio, é examinar uma coleção, uma variedade de textos produzidos pelo aluno ao longo de um determinado período. Cada um tem suas vantagens e desvantagens, que incluímos aqui nessa tabela. E quando você procura melhorar a sua avaliação na escola, você pode considerar esses fatores, porque você pode ser seletivo e ter essa mistura eclética. Talvez uma turma use uma abordagem e a escola, como ensino final do período, usa outra forma. A avaliação holística tem a vantagem de considerar o texto como um todo. É fácil de administrar, mas ela não tem especificidade e a confiabilidade é precária. Então, usamos textos modelares para ilustrar os vários níveis de desempenho ou estabelecer critérios sobre o que seria uma qualidade baixa, alta ou média. E em 2004 até 2009, eu tive um projeto que avaliava o desenvolvimento na escrita e avaliamos 112 crianças de 9 e 10 anos, demos uma tarefa de redação a eles e depois, alguns anos depois, e comparamos e depois avaliamos os dados no computador e depois tínhamos tantos variáveis, mais variáveis do que tínhamos crianças. Tínhamos mais de 100 variáveis. Então, o maior desafio, na verdade, era a confiabilidade nos dados. Eu tinha 3 marcadores muito experientes e os 3 tinham que concordar nas notas, na pontuação que eles davam aos textos. Então, a gente dava uma amostra, deixavam eles com essa amostra e pediam para eles avaliarem o texto. E trabalhando em conjunto e concordando, discordando, eles conseguiram chegar ao consenso como fazer essa avaliação. Mas eles tinham recebido o pagamento nominal, mas eles trabalhavam à noite no instituto onde eu trabalhava. E muitas vezes eu levava comida, bebida, só para mantê-los estimulados. Às vezes eles trabalhavam das 6 às 9 da noite para tentar resolver isso e melhorar essa confiabilidade. E no final conseguimos, sim, um sistema de pontuação bastante confiável, mas demorou muito, foi difícil. E as características básicas também permite que os avaliadores consigam concordar com antecedência sobre as características. Podemos concordar sobre aquilo que queremos avaliar, mas isso pode distrair de um texto como um todo. Também demora, consome mais tempo do que a avaliação holística. Então, o que fazemos aqui é coletar informações suplementares sobre a experiência dos alunos que estão redigindo esse tipo de texto. O portfólio oferece evidências ao longo de um certo período, também demora bastante, envolve bastante tempo. Talvez uma solução seja selecionar 1 ou 2 textos que sejam representativos da qualidade maior do sucesso do aluno que coletamos. Quando eu era professora, no meu primeiro ano, eu guardava as redações dos alunos e usavam isso como um recurso no seguinte ano, com a mesma faixa etária. E hoje em dia, eu tenho um olhar bem nostálgico dessas fotocópias. Algumas crianças eram boas naquela época e alguns eu tenho contato até hoje.
Recentemente, eu fiz um exame externo na faculdade de Southampton e um dos alunos entrou em contato comigo. Ela hoje é uma pesquisadora nessa universidade e nos encontramos e conversamos sobre isso. Então, bem interessante como isso funciona ao longo do tempo. Mas coletar exemplos, amostras anônimas, claro, de alunos, talvez digitados, em vez de usar textos escritos à mão, também pode ser uma ferramenta importante para mostrar o que é possível na idade deles com uma certa escrita. E eu tentei juntar tudo isso e organizar para a gente poder usar isso para fazer uma avaliação sumativa, né? Esse tipo de avaliação não é tão bem conhecida do que a avaliação formativa. Ela é vista como sendo reducionista e um pouco limitada em seu uso, mas, na verdade, é a única opção viável que nós temos. E eu acho que é importante também lembrar que não há comparações internacionais. É muito difícil você fazer uma comparação internacional. Em 92 foi publicado um relatório do IEA, foi editado pelo escritor Purvis, que resumiu, na verdade, e eu acho que a gente talvez retorne a esse assunto depois, mas em termos de testes nacionais, temos as seguintes questões. Precisamos ver o objetivo, a organização, precisamos ver questões de gramática, pontuação, estilo, e também ter um senso de desenvolvimento nessa faixa etária. E a confiabilidade pode ser alcançada com indicadores e critérios não ambíguos. E no paper que eu escrevi, você vai ver que eu detalhei isso mais e ilustrando isso com a experiência do meu país. E em termos do ensino na sala de aula, as questões são diferentes, porque pode voltar para o slide anterior. O diagrama, esse. Precisamos ver também a possibilidade de fazer uma avaliação formativa para ajudar as crianças a melhorarem o seu desempenho. E quando eu escrevi um livro, alguns anos atrás, um livro que, na verdade, foi o mais recomendado nessa área, naquela época, na Inglaterra, e eu tentei desenvolver um modelo que pudesse ajudar os professores a trabalhar de uma forma sistemática, formativa e de forma individualizada, se fosse necessária também. E o que eu desenvolvi baseado nas pesquisas é um ponto de partida do contexto da escrita, quais eram as circunstâncias, por que foi escrito, e depois eu criei essa sigla, né? Por quê, para quem, como e terminando que e agora. Isso não traduz muito bem para o português, mas forma uma série de perguntas. Por que estamos fazendo esse texto? Para quem é esse texto? Concordamos em como avaliamos o conteúdo, a organização do texto. E depois de tudo isso, o professor e o aluno podem sentar e formar um plano de ação para ir adiante. E agora, o que faremos? Qual é o próximo passo? Eu acho que as lições para o futuro são muito importantes na avaliação da escrita. E com o planejamento do professor e ação dos alunos. E eu acho que isso é bastante sólido e eu ainda não tive razão para revisar isso, mas isso pode ser usado na sala de aula e com todas as outras abordagens que eu já mencionei. Então, alguns comentários para concluir hoje. Pode avançar esse aqui. As evidências de pesquisa realmente são importantes, mas a literatura, na verdade, é diferente da literatura que existe sobre a leitura.
a mais sobre a leitura e menos sobre a escrita. E quando você estuda e pesquisa a escrita, você talvez lide com outras autoridades, outras pessoas, outros pesquisadores. E os pesquisadores nessa área de leitura é muito grande, mas os pesquisadores que pesquisam a escrita é bem menor. Então, ainda é uma correlação entre a leitura dentro da alfabetização. Mas, para inspirar vocês e para linkar com aquilo que eu vou apresentar amanhã, a gente vê que há uma melhoria nas práticas e também precisamos reconhecer que há limitações sobre como podemos explicitar, ensinar e avaliar a escrita. E isso tem sido um desafio para elaborar um modelo dentro do Reino Unido para ajudar a fazer isso. E um dos mais importantes, que foi desenvolvido recentemente, o meu colega Cahill, eu vou falar sobre ele amanhã, porque ele pesquisa gramática e ele trabalhou junto comigo naquele manual. Mas esse livro foi escrito no final dos anos 90. Alguém que agora está numa área completamente diferente de pesquisa, ele não faz mais parte dessa comunidade de autores, mas ele sugeriu que nós estudássemos a escrita como design. Isso é um insight bem profundo e oferece um quadro conceitual interessante. Porque design e escrita são abertos e apenas temos metas abertas gerais, amplas, é potencialmente infinito. Quando terminamos, é uma questão de julgamento, certo? E também não há uma abordagem infalivelmente correta. Há muitas formas que são igualmente bem-sucedidas. Isso também é verdade na escrita. A escrita e design também envolvem a busca de soluções para resolver problemas, como eu falei mais cedo. Temos várias limitações que precisamos lidar ao mesmo tempo. E a consideração de qualidade também está ligada a valores. E precisamos falar sobre isso abertamente com os nossos alunos. Mas, como educador, pai, professor, indivíduo, eu ainda acho que a escrita é um elemento muito importante do ser humano, contribui para a nossa sociedade. A escrita tem uma qualidade muito especial que não se compara com qualquer outra coisa que eu faço, além de malhar, de correr, de me envolver em esportes, em relacionamentos e ter filhos. A escrita, a redação realmente tem uma qualidade cognitiva, linguística muito importante. E isso é muito bem resumido pelo escritor E.M. Forster, que disse: como posso saber o que eu penso até ver o que eu digo? E isso realmente é uma forma muito bonita de resumir o que eu falei hoje à tarde com vocês. Agora vamos às perguntas. Por favor, as perguntas podem ser direcionadas às recepcionistas. E vamos começar. Aqui, já está aqui. Estão chegando aqui as perguntas. Muito obrigado. Por enquanto só tem uma. Essa pergunta foi para mim, deixa eu deixar ela para mais para frente aqui, vamos fazer as perguntas para ele. Ok. It's about handwriting. Okay. Muitos educadores não enxergam mais a importância da escrita cursiva, da escrita com a letra cursiva. Isso seria o fim de um treino caligráfico devido ao uso de tecnologia, de computadores. Qual a sua opinião sobre a escrita manual? Manuscrito. Sure. Yes, that's created. Sim, isso gerou muito interesse através das informações que vieram da Finlândia. Eu, na verdade, não confio muito nisso. Eu acho que a caligrafia é um elemento chave em produção de texto, porque quanto mais a gente pode entregar ao inconsciente nesse processo,
a qualidade, né, de você ler sem esforço, que a gente mencionou mais cedo, eu acho que isso libera um espaço cognitivo para planejar o que estamos fazendo. E eu acho que também precisamos ensinar a técnica de teclado muito cedo, mas a gente ainda não conhece muito sobre esse assunto. E as habilidades do uso do teclado podem também lidar ao digitador, a digitação ineficiente. Então, acho importante a gente desenvolver a caligrafia primeiro, para a criança poder criar um texto e depois tomar uma decisão consciente para ensinar a digitação. Mas eu acho que no Reino Unido a gente ainda não percebeu isso e acho que alguns dos meus colegas mais produtivos e talvez pessoas aqui também, né, se beneficiaram de um ensino intensivo da digitação. Mas a minha posição atual é de manter o ensino da caligrafia e também para usar as pesquisas sobre a caligrafia, porque isso realmente está ligado à ortografia, à produção de texto, e depois ensinar a digitação separadamente, e é uma habilidade complementar. Mas ainda não sabemos, não temos as evidências ainda sobre isso, ainda são bastante limitadas as pesquisas. A pergunta aqui agora é mais contextualizada, a própria pessoa aqui da cidade do Rio de Janeiro. Verificadas as dificuldades na escrita dos alunos, como atendê-los em suas dificuldades individuais, em turmas superlotadas e sem outros pessoal de apoio? E complementando a pergunta, as escolas públicas no Rio de Janeiro, muitas delas se encontram em áreas de grande violência. A aprendizagem deixa de ter a importância que deveria. Como conquistar esses alunos para o mundo da leitura e escrita? A minha experiência é que você precisa fazer uma intervenção bem focada, usando técnicas boas de ensino. Eu uma vez estava dando aula no meu segundo emprego, era uma escola bem progressiva, aberta, e não tinha muito ensino direto, direcionado. O diretor tinha uma visão que eu não necessariamente compartilhava, que as crianças podiam escolher o que eles faziam durante o dia. Era a visão daquela época, mas ele estava preocupado com o ensino da caligrafia e a competência do professor, na caligrafia do professor. E ele, na verdade, trouxe um especialista na área de caligrafia. E durante 6 quartas-feiras, a gente sentava e aprendia com esse instrutor em como escrever no quadro, e ele nos estimulava, e essa escola ensinava a escrita cursiva naquela época, que estava na moda naquela época, naquela região. Mas quando eu visitei escolas em áreas de risco, e principalmente os meninos, muitas vezes podem se desenvolver se eles são ensinados rapidamente e eficientemente. Eu uma vez visitei uma escola perto do aeroporto de Londres, uma escola de uma comunidade de baixa renda. Era uma escola difícil, você percebia isso quando você chegava lá. Eu fui lá como um examinador externo e conversando com alguns meninos, eu percebi um menino olhando para mim, e ele parecia uma criança pobre, mas ele estava tentando olhar para mim, fazer contato comigo. Ele, na verdade, queria que eu elogiasse ele, porque ele aprendeu a escrever rapidamente. E eu fui falar com o professor e esse professor disse que fomos bem-sucedidos em ensinar os alunos a escrever dessa forma. A ortografia não era a melhor, mas era uma parte importante do desenvolvimento deles e também do seu autoconceito. Então, acho que na alfabetização, o ensino da caligrafia realmente é uma solução rápida, um atalho para envolver as crianças, mas isso tudo está ligado à faixa etária. Sobre a escrita, a pergunta é sobre a melhor opção, se é letra cursiva, se é letra imprensa, se é letra bastão. Depois tem outra pergunta. Não existe consenso sobre qual é melhor.
mas algum nível de ensino de como ligar as letras é importante, sobre como uma letra se liga a outra, como o A se junta a uma outra letra, ou como você liga um C ou um D à letra que vem na frente. Então, esse movimento da caneta que já antecipa o próximo movimento, a próxima letra que você vai escrever, é uma variável-chave com relação à habilidade de escrita. A gente fez um projeto, um experimento sobre isso no Reino Unido, mas o que ensinar corretamente precisa ser muito discutido. As abordagens variam entre os Estados Unidos e a Inglaterra, mas o vínculo entre a caligrafia rápida e bem formada, não precisa estar bonitinha, mas rápida e bem formada, é um correlator bom, um fator preditivo interessante. Ok, tem um monte de perguntas. What would you say to, o que o senhor diria aos What professores would you tell Brazilians que afirmam que a that claim the Handwriting teaching? a escrita da caligrafia ou a caligrafia? A pergunta sugere que deve se assinar só no teclado? Ou que é algo emergente? Ah, ok. Caligrafia emergente. Ok. Eu não me convenço com essas teorias da alfabetização emergente que não inclui um componente de ensino. Eu não sou o defensor mais popular dessa ideia, não. Mas a ideia, a fundação dessa teoria foi principalmente da professora Mary Klein, da Nova Zelândia, com quem trabalhei de forma muito próxima. Ela criou esse termo, alfabetização emergente, com o sentido de aproximações de capacidade de leitura. Mas se você olhar o programa de recuperação de leitura dela, a formação das formas das letras é absolutamente vital. E as crianças não estavam desenvolvendo suas habilidades de escrita da forma mais eficiente do que o projeto de recuperação de leitura poderia ter feito com relação a isso. Há variações, mas a minha análise da questão, nos 2 livros que escrevi sobre habilidades de escrita, é que provavelmente o melhor ponto para intervir é quando a criança está começando a aproximar a caligrafia de seu próprio nome. Para mim, caligrafia começa a se ensinar quando a criança aprende a escrever o próprio nome, porque estabelece um inventório de habilidades de escrita muito útil. Em outras palavras, desenvolve-se todo tipo de princípio de habilidade de leitura que a própria Mary fala em seu livro sobre o início da aprendizagem da escrita. Mas eu acho que existe uma complementariedade entre o ensino da língua e a forma das marcas de letras e o ensino da caligrafia. Mas isso também tem evoluções da escola ou dos pais. que a pessoa diz, é interessante saber que a caligrafia afeta os processos da escrita. Existe uma forma de contextualizar o ensino da caligrafia? Yeah. Sim, eu acho que é uma forma interessante de ver isso. Quando eu dava aula, eu usava como as lições de caligrafia como uma forma de celebração. A gente celebrava que as melhores produções de letras poderiam ser feitas para embelezar um texto que a criança realmente gostou de escrever. Talvez possa ser para copiar um poema que eles gostam muito, ou copiar um slogan de algum anúncio que eles gostam muito, alguma manchete esportiva. O que quer que a criança achasse que valesse celebrar naquele contexto, pode envolver a possibilidade de fazer com que as crianças canalizem a melhor caligrafia como uma celebração de algo, do fato, ou o que quer que seja que as pessoas podem copiar. Isso funciona muito bem com crianças pobres. Um dos principais projetos que eu fiz com isso, foi muito bem, foi o que a gente chama de área de transbordo. Foram pessoas que foram removidas devido a obras
de Londres para uma área da periferia, na verdade, a 50, 60 quilômetros de distância de Londres. Então, era uma área socialmente vulnerável e estavam se acomodando a uma nova cidade, eram crianças com dificuldades. E eu tive muito sucesso com essa estratégia. Olha, escrever bem, saber escrever bem, se torna uma espécie de ponto de orgulho para celebrar as coisas que você gosta de ler ou que você queria que os outros lessem. Sobre as letras maiúsculas e minúsculas, as crianças devem começar a enfatizar um tipo ou outro e quando que isso deve ocorrer? Uppercase in lowercase. Yeah, Sim, sim. Difere novamente entre os Estados Unidos e o Reino Unido. E tem uma política que a escola, eu acho que tem que ser uma política da escola compartilhada com os pais. Na minha opinião, ensina-se minúsculas primeiro e introduzir maiúsculas depois. É a minha preferência pessoal, mas abordando a maiúscula, principalmente para o nome, porque você só vai ver nomes com maiúsculas, né? Você não vai ver um sobrenome começando com a minúscula. Mas é só ter uma política com os quais todos concordem. Então concordem numa política, digam aos seus pais de alunos que vocês tiveram essa política. Às vezes algumas famílias começam a ensinar de forma diferente antes de entrarem para a sua escola, então isso tem que ser consistente e acordado. Perguntas aqui para dar uma sequência, então tem uma aqui que me parece uma transição. Como valorizar o ensino da escrita nas salas de aula na época digital? Quais são as suas recomendações? In the digital age. Depende das instalações que a escola tem disponíveis, mas eu diria que o ideal seria alavancar essas novas tecnologias da melhor forma possível. Até as melhores escolas têm uma escassez de recursos para ensinar os alunos sobre processamento de texto, sobre como trabalhar online, etc. É uma questão de definir e priorizar o que se pode fazer e talvez pensar em uma forma de introduzir a produção de texto de formas multimodais, como eu falei antes. Claro que com aquele parênteses, né? Isso não quer dizer que a criação de texto com meio físico, como fazemos sempre, não deve ser esquecida, só complementada. A gente tem que tomar cuidado, eu diria, no entanto, com o que está sendo feito com as tecnologias digitais. No início do artigo do paper sobre escrita e compreensão, vocês vão ver que eu cito o trabalho de Donald Yu, um pesquisador dos Estados Unidos que provavelmente é a maior autoridade do mundo nessa mudança de paisagem histórica da tecnologia digital. E aí, se vocês lerem ali o que cito dele, vocês talvez ficarão ao mesmo tempo empolgadas e assustadas com os prospectos. Então, é algo que tem que se abordar, né? A questão da produção multimodal de texto de acordo com os recursos disponíveis. O processo da escrita, né, o que nós chamamos de redação. Tem uma primeira delas. O vocabulário é determinante para a qualidade da redação. Como desenvolver o vocabulário em crianças pequenas e que têm pais com vocabulário bastante limitado? yeah, yeah. Yes, Essa é uma pergunta muito importante. E eu acho que a escola tem que, de alguma forma, compensar essa escassez. É difícil mudar uma sociedade inteira e mudar os lares dos nossos alunos. E talvez Books for Babies, né, livros para bebês, podem ser uma iniciativa interessante, que pode ser uma iniciativa interessante para expandir não só o vocabulário dos pais, ou talvez nem o vocabulário dos pais, mas o vocabulário dos autores dos livros que essas crianças leem. E em casos em que há ensino fundamental, de séries iniciais, uma ideia seria canalizar, por exemplo, o texto digital com o uso de tablets, iPads, etc., como ferramentas para dizer, olha, existem formas diferentes de dizer a mesma coisa. E projetos assim já mostraram que exercícios com escolha de vocabulário funcionam. O trabalho de Schuchen me fez pesquisar se o desenvolvimento de vocabulário não poderia melhorar
a prática da escrita. E tem diversos links com relação a esse estudo que mostram como o trabalho de vocabulário em sala de aula, como, por exemplo, o vocabulário técnico ou o vocabulário instrumental, pode ser uma espécie de criação de cultura de inovação de vocabulário. E talvez um parêntese aqui, que eu daria como um liberal de longa data, eu sinto que pode ser que em casos de escrita pessoal, como chamamos na Inglaterra, talvez isso não importa muito. O trabalho de James Britton na Inglaterra foi muito importante com relação ao papel da escrita expressiva, como se diria, redação expressiva. O uso da redação como forma de expressar uma narrativa pessoal. E uma narrativa pessoal não precisa ter um vocabulário muito extenso. Eu lembro de um aluno que me escreveu, por exemplo, sobre o seu cachorro que morreu atropelado. Curtíssimas frases, pouquíssimo vocabulário, mas foi um texto absurdamente pungente, porque era tão importante para aquele aluno compartilhar aquela experiência, que foi tão negativa. Então, os meus filhos sempre têm a oportunidade, os meus alunos também têm essa mesma oportunidade de escrever sobre assuntos pessoais, claro que não confidenciais, mas eu acho que é um tipo de atividade que tem o seu lugar, que é o que eu tenho feito desde os anos 70, que eu acho que é um bom indicador da minha idade, né? No Brasil, os professores pedem para as crianças fazerem uma redação sem que eles saibam escrever frases. Aí ela pergunta, isso é certo? Pergunta talvez se isso é possível. No mínimo desafiador, né? Eu vou falar mais amanhã sobre essa parte da frase, ou da oração. A oração é um conceito muito difícil para crianças. O trabalho de Günter Krause foi exatamente sobre esse tópico. As crianças têm o conceito de oração muito distante dos seus desenvolvimentos, porque as crianças basicamente falam em adjuntos. E para elas é muito difícil demarcar onde uma oração começa e a outra termina. Se você tentar hoje escrever ou digitar o que eu estou dizendo, as fronteiras entre as orações são bastante importantes para mim, mas para crianças é algo bastante difícil. Então, para mim, orações são um conceito desafiador para crianças, mas tem que se trabalhar, sim, o conceito e a importância das orações e o uso das tecnologias gramaticais, que eu vou discutir amanhã, são um ponto-chave nessa compreensão. Em algum momento durante sua educação fundamental, acho que as crianças têm que ser ensinadas o que é uma oração e como ela é feita, e fazer com que elas olhem para o seu próprio trabalho de escrita e se tornem críticas de sua própria construção de orações. Olha, eu sei que isso não responde a sua pergunta, mas eu reconheço que é uma questão. E o ponto que resta é que temos que ajudar nossas crianças a cumprir essa tarefa, que é uma tarefa exigente. Alguns adultos alfabetizados da minha família e não alfabetizados são igualmente incapazes de escrever orações que eu consiga reconhecer. Parece horrível, mas uma vez eu trabalhei com solicitor, que seria algo próximo do nosso procurador, o profissional de direito, e as orações deles seria algo bastante difícil. É um advogado que tinha dificuldade em escrever orações corretamente. Escrita. O que escrever? O aluno deve escrever sobre aquilo que ele conhece ou sobre temas novos que ampliem o conhecimento? Eu acho que ambos, né? Ambos. O que a criança já sabe é um ponto de partida-chave. E se eles não sabem, a gente tem que se perguntar, vale a pena escrever sobre esse tópico que eles não sabem? Se sim, podemos providenciar experiências indiretas, experiências digitais, experiências virtuais, experiências diretas, uma visita à sua sala de aula que possam dar a ele o contexto direto do que eles precisam. Porque eles precisam de conteúdo para poder escrever. Então, é um desafio considerar todas essas coisas, quando tem tantas outras coisas que a gente tem que pensar, mas tem que se pensar. Sobre o objetivo da escrita.
Vemos que na escola os alunos escrevem para o professor corrigir, o que acaba sendo um desmotivador. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a importância de dar um significado para a escrita do aluno, valorizando seu texto, além de uma mera avaliação na sala de aula. Yes, Muito boa pergunta. Eu acho que, inicialmente, anedotas pessoais, histórias pessoais são usadas como início da experiência porque eles emprestam legitimidade ao processo. Mas, após um tempo, se eu puder voltar à resposta anterior, usar a escrita como uma forma de esclarecimento é algo interessante. Engajar os alunos sobre algo que não está claro para eles e fazer com que eles usem a atividade de redação como uma forma de tentar explicar para si mesmos o que eles não sabiam. Umas atividades interessantes que eu já fiz foi sobre a questão de história, sobre história natural. As crianças tinham que ter acesso a animais ou processos de história natural que eles não conheciam e utilizavam e ajudavam, e escreviam sobre aquilo, porque não só esclarecia o assunto para eles, como se tornavam uma fonte de conteúdo para outros. Quando eu era professor, um tópico interessante era o sistema solar na época. Aí as crianças fizeram modelos simples do sistema solar. Ao desenvolver modelos dos planetas, pintaram os planetas, fizeram bolinhas de papel machê, colocaram papel machê em cima de balões e pintaram esses balões cobertos de papel machê com as cores dos planetas e penduramos os planetas na sala. Deixamos eles suspensos de forma que mostrasse a órbita deles. E a turma era muito porca, então a gente viu que pegando as borrachas deles e arrastando as borrachas no teto, dava para mapear as órbitas dos planetas, porque as borrachas estavam bem sujas. Mas o ponto-chave aqui, que outras pessoas visitaram a sala. Então a gente teve um Open Day, né, um dia aberto, em que os pais e colegas visitaram a sala, e os alunos tiveram que escrever uma espécie de guia do que o contexto foi feito, ou seja, como eles fizeram os planetas, como eles fizeram as órbitas, como eles fizeram o processo. Esses alunos tinham 8 e 9 anos de idade. A experiência foi extremamente recompensadora para eles. Não só a de criar o mapa, mas também de descrever o que fizeram e também o fato de que puderam documentar o processo por escrito. E um arrependimento que eu tenho na vida é que eu nunca tirei uma foto dessa sala. Como programas voltados para leitura como prática social podem impactar no ensino da língua? Eu não sei o que você quer dizer exatamente com prática social. Eu diria que é útil extrair a teoria de prática social da teoria de gênero, porque é algo interessante a se explorar. Pode ser que vocês entendam isso um pouco diferente. A teoria da prática social tem vínculos com o mundo como um todo e com relações de influência, poder, etc. Além de, claro, significado pessoal, esclarecimento pessoal. Eu acho que é uma boa ideia. Eu acho que a capacidade de crítica literária é algo importante a se desenvolver. E talvez tenha sido até politizada demais em currículos escolares. E talvez eles achem assuntos como esse até excessivamente intimidativos. Então, a ênfase na prática social, na sua intenção original, pode ser melhor se deixada para aqueles estágios mais finais que eu mencionei mais cedo, aqueles dos múltiplos pontos de perspectiva. E uma outra caução que eu faria aqui é que a gramática muitas vezes é juntada com a prática social através do trabalho de estudiosos como Michael Halliday na Austrália. Mas se você olhar para a teoria gramatical de Halliday, não chega lá, entre aspas, em termos da nossa linguagem. Se você olha para a gramática do inglês, por exemplo, não se aplica muito ao que o Halley fez.
A minha gramática, por exemplo, é uma gramática sistêmica descritiva do professor Randolph Kirk, da Universidade de Londres. A gramática, na minha opinião, precisa de mais do que a prática social, embora a prática social seja complementar a ela. Falarei mais disso amanhã. Eu não sou um completo especialista na área, no entanto, pode ser que não seja completamente correto. Né? A primeira pergunta é mais geral, né? Perguntando a sua posição em relação a premiar os alunos com melhor desempenho como forma de avaliação. Bom, depende da dinâmica de sala de aula, mas eu acho que a gente precisa valorizar a melhoria e não ter apenas uma provisão de portfólio. Precisamos monitorar se a criança realmente está progredindo, porque nos últimos 20 anos na Inglaterra, como eu já disse na minha entrevista mais cedo, eu respondi por telefone e por escrita, que a Inglaterra, na época, não era boa em rastrear os resultados. Um professor bem-sucedido tinha uma sala animada, divertida, tinha um bom relacionamento com os alunos e tinha resultados relativamente bons em termos da reputação da escola, mas o que a gente não fazia era realmente rastrear as crianças individualmente. E essa ideia de você ter esse progresso já inerente é algo que me deixa, apesar da descentralização e que às vezes temos o currículo nacional e recomendações nacionais e ao mesmo tempo um teste nacional, temos uma vantagem, né, o benefício de poder focar nessa progressão dos alunos. Então, você vai celebrar o que foi feito na sala de aula. Os professores também precisam ficar atento aos sucessos, mesmo se for uma frase, uma palavra, não precisa ser necessariamente o texto inteiro. Nesse modelo hierárquico, o professor geralmente avalia a escrita da sala, da turma toda, num dia, numa semana, e procurar pontos de crescimento, de desenvolvimento, pequenos avanços, pequenas novidades criativas, e eu comemorava aquilo. E eu fazia uma exposição e eu usava várias categorias para chamar a atenção das crianças sobre um texto que era interessante, uma frase diferente, ou uma escolha de uma palavra não citada. Então, assim, eles poderiam ter essa noção do progresso, do avanço individual. Esse seminário também é muito importante, também é um passo nessas práticas profissionais que vocês devem ter. Então, A pessoa pede para discorrer um pouco mais sobre aquelas rubricas, as características básicas. pode repetir a pergunta? I'm fine. The traits. Okay. Okay. Yes. Beg your pardon? Yeah, to expand on the basic traits approach. Basic what? Yeah, Sorry. the traits. Oh, right. Yes, that's a good point. Yes. Yes, in the No seminário eu usei um termo, características básicas, que foi feito numa abordagem de avaliação de escrita, e talvez uma tradução melhor seja características da escrita, ou características primárias. Primário quer dizer os elementos chaves da escrita, é um ponto de referência bom. Então, se você rever o PowerPoint ou o meu paper, você vai ver que eu falo dessa pontuação de características primárias como uma forma. Por exemplo, você pode resumir uma experiência e uma forma mais criativa, poética, que possa usar um certo vocabulário, metáforas ou semelhanças. Sim. E eu lembro que um aluno escreveu
sobre o seu retorno depois das férias. Na verdade, a gente estava escrevendo sobre as férias de verão e ela estava caminhando, acho que ela tinha 10 anos, essa aluna. Ela estava caminhando e ela decidiu entrar na escola durante as férias e dar uma olhada. E ela escreveu que não parecia mais uma escola sem as crianças ali. E eu achei que aquilo era uma expressão muito criativa, não parecia mais uma escola sem as crianças. Então, eu usei essa frase como característica primária e compartilhar essa experiência pessoal. Mas se fosse uma tarefa mais criativa, talvez você procurasse uma metáfora inusitada ou uma comparação criativa. Eu lembro que um menino escreveu sobre o uso de um mapa. Ele usou uma frase que eu nunca tinha ouvido antes sobre, né, o ponto de vista de um pássaro da paisagem. Então, também foi algo que nós comemoramos, esse uso de uma imagem para você expressar o que é um mapa. Então, você está procurando pontos onde você vê um progresso, um avanço. Você foca nessas características primárias, mas depende muito da tarefa para você poder focar no elemento esperto. Bom, muita pergunta e pouco tempo. Eu vou pegar uma pergunta aqui que é relacionada diretamente com essa, que é a penúltima, e depois fazer uma mais geral. Como seria a forma ideal de avaliar a escrita quando a criança está apenas começando a aprender a escrever, nas classes de alfabetização? Que parâmetros que deveriam ser usados para levar em consideração uma avaliação da escrita das crianças nesse estágio? Eu acho que é uma mistura de diferentes tipos de escrita para diferentes objetivos. As crianças são rapidamente socializadas dentro dos vários objetivos e usos da escrita, então você pode escrever histórias pessoais ou usar, rotular algo que eles criaram, ou uma lista que eles usam, ou talvez uma lista de compras ou de deveres, ou falar sobre como eles podem fazer uma lista quando eles vão fazer compras no final de semana, uma lista de coisas que eles precisam comprar com os pais. Uma lista simples pode ser desenvolvida com crianças pequenas. Então, você está falando de vários objetivos da escrita e não necessariamente uma escrita mais literária, mas apenas de colocar a caneta no papel e escrever de uma forma que vai ter um impacto na criança e no significado da escrita, e vai esclarecer o significado. A minha neta, que tem 5 anos, é uma história verdadeira. Recentemente, de repente, ela entendeu o que era mandar um cartão de aniversário. E espontaneamente, sem muita experiência, ela resolveu me fazer uma carta no meu aniversário, escrever um cartão de aniversário. Ela pegou um papelzinho e a minha filha, o meu marido, ficaram surpresas que ela, de repente, ficou altamente motivada a escrever. Eu consegui ler e ela anotou "Feliz aniversário, vovô", e fez um desenho. Você vê que havia um contexto social, uma comunicação imediata. Eu estava longe, ela não ia me ver até o final de semana, mas esse tipo de atividade os professores e pais podem aproveitar. Algumas perguntas aqui, vou passar para ele incorporar na fala de amanhã, porque tem mais a ver com o tema de amanhã. E eu vou juntar 3 perguntas numa aqui para a última consideração do dia. São 2 pessoas que fazem considerações aqui sobre o uso de construtivismo do Brasil, o método global, e fazem críticas a eles, né? E depois pergunta, então, o que acontece hoje na Inglaterra em relação a essas teorias de Emília Ferreira, Vygotsky, etc. E junto com essas vem uma pergunta mais provocativa, que o senhor se já leu algum trabalho científico sobre alfabetização escrito por brasileiros? Primeiramente, Ferreiro não tem uma influência muito grande no Reino Unido.
Eu utilizei o trabalho dele no meu livro em 2000 e eu captei o máximo possível dele, mas foi interessante, mas para mim ficou por aí, então eu acho que a gente vê mais o desenvolvimento das crianças e no nosso instituto a gente rastreia as crianças ao longo do tempo, de prazos maiores, desenvolvimento longitudinal. Então, a gente entrevista os pais todo ano, a gente observa as crianças, avalia as crianças, e isso nos diz muito mais sobre o desenvolvimento da criança do que as teorias e essas teorias imaginadas. Então, na verdade, trabalhamos mais com evidências do que Ferreiro, mas eu respeito a contribuição dos meus colegas. E o Vygotsky também não tem uma influência muito grande, tem certas ideias-chave, mas agora tem um livro sobre Vygotsky escrito por Mello, na África do Sul, e ele sugere que Vygotsky nem sempre disse o que as pessoas dizem que ele falava, e ele muitas vezes não é interpretado bem por causa da tradução russa, algumas mensagens também não foram bem entendidas, mas Vygotsky, sim, eu cito o Vygotsky sobre a importância da escrita, que ele menciona. Então, Vygotsky e Ferreiro e muitos outros são tratados como teoristas, mas nós nos preocupamos muito mais com o desenvolvimento real das crianças ao longo do tempo e com a mistura de métodos quantitativos, qualitativos, e a pesquisa que nós fizemos em conjunto com a Universidade de Oxford vai te dar alguns recursos. A Kathy Silva e Ram Sheraj e Pam Simons, eles eram grandes pesquisadores nessas pesquisas iniciais sobre o desenvolvimento de crianças ao longo do tempo, na idade de 3, 4 e a partir daí. Então, me lembra a segunda parte da pergunta. Em termos de pesquisadores brasileiros, certo? Contribuições brasileiras. É uma história verdadeira. Eu fui para a maior livraria na Inglaterra, recentemente, 2 semanas atrás. Eu passei 2 horas lá, eu olhei em todas as prateleiras e eu procurei o conteúdo que poderia me ajudar nesse seminário. Procurei pesquisas internacionais e encontrei um livro excelente sobre a educação na América do Sul. Tinha um capítulo excelente e eu olhei, nossa, isso é muito bom, é muito útil. E o autor era a pessoa sentada aqui do meu lado. É uma história real. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei da exposição dessa tarde. Eu queria 2 minutos só. Chamar a atenção, explicitar por que a gente convida pessoas como o Roger para vir ao Brasil. É porque é uma experiência que nós não temos no nosso dia a dia acadêmico. Pessoas que estudam cientificamente uma questão prática, lidam com ela de maneira prática, mas com uma fidelidade canina aos princípios da ciência. Então, aqui, em nenhum momento, o Roger disse, eu acho, eu penso isso. Ele cita os autores, ele cita a evidência, ele cita as pesquisas, com essa prudência, que é típica dele ao analisar as várias questões que são colocadas. Tem uma pergunta que é para mim, eu vou responder amanhã no final, e eu desejo a todos, então, uma boa tarde, um bom descanso, e amanhã temos mais disso. Muito obrigado.